Amada igreja, graça e paz. É com uma grande alegria que eu venho aqui à frente, com uma responsabilidade muito grande, e nesse processo de montar uma mensagem para edificar a igreja, eu passo a admirar mais os pastores e aqueles que se dispõem a estar aqui na frente do povo pastoreando. E sem mais palavras, vamos à nossa mensagem. O texto que eu escolhi hoje para compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 ao versículo 35, onde dois discípulos caminham decepcionados para Emaús, abandonando ali um projeto que há muito eles perseguiam, e talvez eles gastaram a vida dele ali por aquele projeto, para aquele homem, para aquela pessoa. E naquele momento eles se encontravam frustrados com a situação que acontecera com o mestre deles. Vamos fazer a leitura junto, depois a gente entra na mensagem. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo um povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes respondeu: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Meus irmãos, esse é um texto muito rico da Bíblia, que aconteceu exatamente no dia em que o nosso Senhor ressuscitou, e que hoje é a pedra fundamental para a nossa igreja, a igreja de Cristo. A nossa igreja é fundamentada nesse milagre, a ressuscitação do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto ele é muito rico, porque mostra como o próprio Cristo, ele aparece naquela situação fisicamente, tirando as escamas dos discípulos e fazendo eles enxergar nas escrituras, nas sagradas letras, o verdadeiro propósito do porquê o Cristo deveria vir e padecer essas coisas. E hoje essa mesma obra ela é realizada através do seu Espírito Santo, que age em nós todos os dias. Mas eu queria focar em uma parte bem específica dessa passagem, que é a decepção. Se a gente parar para olhar o que é a decepção,
ela nada mais é que um desalinhamento entre o que nós esperamos e o que acontece na realidade. Isso acontece em todos os dias. Quem não espera talvez um presente da pessoa e não recebe, ou recebe um presente diferente que não acaba não gostando. Isso acontece bastante com a minha esposa. Mas esse desalinhamento da expectativa com a realidade gera uma frustração. E era isso que eles passavam e padeciam naquele momento. Era isso que eles deixavam transparecer no rosto deles. Se a gente olhar para o versículo 21, a gente vai ler: esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. E ora, talvez é muito fácil a gente olhar com os olhos de hoje para a realidade passada e julgar essas pessoas, porque nós, como povo brasileiro, a gente não sofreu o jugo de uma nação estrangeira, como acontece hoje em alguns lugares do mundo. Ucrânia, aconteceu com a Coreia, por exemplo. Então, nós não podemos julgar essa situação, esse desejo dos discípulos. Eles desejavam, eles viviam ali dominados pelo Império Romano, e ali eles não tinham liberdade política. Eles pagavam altos impostos, uma alta carga tributária, e eles esperavam que o Cristo que viria fosse um salvador temporal, alguém que libertaria ele do domínio romano, alguém que tornaria o povo de Israel um novo reino poderoso, talvez nos moldes de Davi, e por que não maior ou mais poderoso, e talvez houvesse uma expansão gigantesca. Mas a realidade, meus irmãos, é que Emaús não é a única situação em que as pessoas se decepcionaram com Jesus. Se a gente for olhar na nossa Bíblia, isso abunda a quantidade de situações que isso aconteceu. Se a gente fizer um breve panorama pelo capítulo 6 do Evangelho de João, e o Evangelho de João, ele tem o grande objetivo de mostrar como Cristo, ele é o próprio Deus que se encarnou. Está cheio de versículos dizendo, do Cristo afirmando: eu sou. E é por isso que no final ele acaba sendo crucificado. Isso nos mostra, esse capítulo nos mostra como Jesus, no primeiro momento, nesse capítulo 6, ele multiplica os pães, alimenta uma gigantesca multidão. Em seguida, ele caminha sobre as águas, um outro milagre que nós não podemos ter a dimensão, mas aí ele discursa sobre ele ser o pão da vida, e mostra para aqueles discípulos, para aqueles que o seguiam, como na verdade os milagres eram sobre ele, apontavam para ele. E ele falou para aquelas pessoas que eles estavam atrás de Jesus apenas pelo pão, apenas pelo milagre. E Marcos 6,52 fala que até os próprios discípulos, os mais chegados dele, os 12, eles não conseguiam entender isso, nem eles mesmos conseguiam compreender. E até que esse capítulo culmina no versículo 66, e que talvez pode causar espanto para nós que lemos a nossa Bíblia, que daquela hora diante muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, houve aí uma decepção, as pessoas frustradas abandonaram Jesus. E no final ele acabou sendo abandonado por todos, porque no momento que ele é preso, todos abandonam Jesus, e ele é largado sozinho. Mas a nossa realidade, a gente pode olhar a nossa Bíblia como algo a parte da nossa realidade, algo que nós não vivemos, mas a Bíblia é uma história viva, e a gente vive no mesmo mundo caído, somos pecadores e vivemos nesse mesmo mundo, talvez materialista, assim como era na época. Talvez a gente espera hoje soluções políticas, porque talvez o governo A vai ser melhor, porque vai resolver um problema do Brasil que é pseudo-socialista, e o mundo inteiro vai acabar em arma, ou não, a gente quer um outro governo que vai trazer o socialismo de verdade, e o mundo vai acabar em churrasco. Mas a realidade, meus irmãos, é que nós queremos queremos que Jesus sane nossos problemas físicos. A gente quer soluções financeiras, cura de doenças. E, meus irmãos,
Nós vivemos aqui coisas maravilhosas. Querer solução para os nossos problemas físicos, para a doença que passamos, por exemplo, problemas financeiros. Você deve pedir isso. A questão é que quando nós somos cristãos, nós devemos submeter todos os aspectos da nossa vida nas mãos dele e torná-lo rei e senhor das nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos submeter a ele nosso aspecto de saúde, as nossas finanças para ele. Não existe isso de eu sou crente, mas o meu bolso não é. Não é assim que funciona. Mas o problema, na realidade, é quando nós depositamos a confiança nele apenas para isso, apenas para receber isso. Nós ouvimos o testemunho da nossa irmã. O que ela falou no final? O nome de Jesus. Ela apontou para Jesus. E como Jesus que fez o milagre na vida dela, ela glorificou todos os milagres que nós recebemos na nossa vida. Ele glorifica o nome de Jesus e aponta para ele como o Senhor, como o Rei. E Paulo vai exortar essas pessoas que depositam apenas confiança em Jesus apenas para coisas terrenas. Em 1 Coríntios 15, 19, ele vai dizer o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E talvez era isso, aquela situação daqueles discípulos. Como nós vimos, eles depositavam talvez uma confiança apenas física em Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas desapontada com Jesus. Talvez você ansiava por milagres, você ansiava por resolução de problemas físicos. E meu irmão, eu também era assim. Eu também buscava. Eu cresci num lar cristão e eu até então me achava cristão, mas a realidade é que eu buscava apenas objetivos terrenos e resolver os meus problemas do aqui e agora. Até que a Bíblia... Mas a realidade é que a Bíblia, ela nos mostra um Cristo que ele abandona nós aos nossos próprios ídolos. Então, se nós temos no nosso coração arde por esses ídolos que nós construímos, a Bíblia fala que ele abandona muito segundo os seus próprios ídolos. Isaías vai falar uma profecia sobre Jesus no capítulo 8, versículo 14 ao 15, de que o próprio Jesus seria uma pedra. Vamos ler. Para os 2 reinos de Israel ele será santuário, mas também uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Em algumas versões, Isaías, algumas traduções, eles colocam ainda que aqueles que tropeçariam nessa rocha nunca mais se levantariam. E é algo muito tenebroso pensar isso, que o próprio Jesus ele serviria para muitos como pedra de tropeço. A gente fez um breve apanhado sobre João 6 e foi exatamente isso que aconteceu. E a nossa realidade é que, será que isso não acontece hoje? Será que a gente não tropeça em Jesus? O pastor André, ele pregou alguns domingos atrás aqui sobre qual é o nosso projeto de expansão. Ele fez esse questionamento para nós. E ele colocou uma questão muito pertinente que me marcou, que é: esse projeto de expansão, ele está alinhado com o reino? E minha pergunta, se é que eu posso fazer uma pergunta para a sua reflexão, é: qual é o alicerce do seu projeto de expansão? E talvez você me responda: ora, o meu alicerce do meu projeto de expansão é Jesus. Mas qual é a imagem do Cristo você tem? Você tem tropeçado nessa imagem? Ele é uma imagem que você mesmo criou? E ela condiz com a Bíblia? A realidade, meus irmãos, é que nós esperamos de Jesus apenas no presente. E isso acontecia comigo. Uma breve experiência pessoal. Vou contar aqui que a conversão é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu acredito que ele trabalhou na vida da minha esposa para que um dia, um belo dia, de repente ela chegou para mim e falou assim:
domingo a gente vai na igreja. Eu falei, tá bom, a gente vai. Eu sou cristão, sou crente, creio em Jesus, mas até então eu achava que eu cria verdadeiramente em Jesus. E obviamente, por eu ter crescido num lar cristão, eu pensei, minha filha está com 1 ano, é bom que a gente vá para a igreja, porque ela também vai crescer num lar cristão. Isso vai ajudar ela talvez a tomar melhores decisões, como me ajudou, talvez nem tanto, mas participando das células, ouvindo as pregações e lendo a Bíblia, isso mostrou que o meu problema é muito mais profundo. Então, eu vim procurar talvez uma solução terrena aqui para que fosse colocado um cercado em volta da minha filha para que ela pudesse crescer em segurança, talvez. Mas a realidade é que eu me encontrei carente da graça do Senhor Jesus. Uma breve ilustração para explicar isso melhor é como se a gente fosse no médico e a gente tivesse um problema, que a gente pudesse observar uma verruga no dedo, por exemplo. A gente chegasse no médico, pedisse para ele simplesmente resolve o nosso problema aqui e acabou, vamos embora para casa. Mas depois dele fazer exame, procurar saber o que realmente é, ele descobrisse um câncer terminal que você está padecendo. Essa é a nossa real situação perante Deus, e foi como eu me encontrei. Em Romanos 3:23, Paulo vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério, porque isso mostra como está a nossa situação hoje, sem a graça de Jesus, simplesmente separados. Efésios 2, de 1 a 3, ele vai explicar talvez um pouco melhor ali para a igreja de Éfeso. Ele explica no passado, ele está explicando, falando isso no passado para eles, né? Porque ele já considera que a igreja de Éfeso é uma igreja de convertidos, e ele está explicando a situação em que aqueles crentes em Éfeso se encontravam. Ele fala o seguinte, no versículo 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem da desobediência. No versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E esse texto ele é muito bonito e ao mesmo tempo salta aos olhos, como Paulo ele fala aqui no versículo 1, ele fala do pecado de Adão e como isso respingou a nós, como isso chegou até a nós. No versículo 2, ele fala sobre o espírito que agora está atuando nos que vivem da desobediência, Satanás, o diabo. E no versículo 3, ele fala o que nós merecemos pelo nosso pecado e por servir ao diabo. Éramos merecedores da ira de Deus. Isso significa um inferno. Isso significa uma eternidade separada do nosso Criador. Mas ele continua, ainda bem que ele não parou. E quando as escamas dos olhos são retiradas e a gente consegue enxergar esse abismo que nos separa de Deus, a única reação possível é clamar desesperadamente por um Salvador. E ele continua no versículo 4, Efésios 2, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E meus irmãos, talvez voltando aqui para o nosso texto base, talvez era isso que os discípulos não enxergavam. E é maravilhoso como a revelação de Deus ela é progressiva e ela não ficou só no
Antigo Testamento. Paulo aqui, talvez, ele está mastigando tudo aquilo que Jesus estava explicando para aqueles discípulos. É muito mais fácil a gente ler Paulo, exímio conhecedor da palavra de Deus, e interpretar para a gente essas passagens do Antigo Testamento. E é isso que Paulo faz. Todas as cartas de Paulo é sobre como ele interpretava o Antigo Testamento à luz de Jesus, a revelação de Jesus. E talvez aqueles discípulos, como a gente viam, como nós vemos, e talvez eles eram judeus e talvez eles conheciam as leis, eles eram exímios cumpridores da lei, talvez, mas ainda assim eles tinham os olhos tapados. E Jesus fisicamente ali, ele mostra para aqueles discípulos verdades eternas, ele interpreta as escrituras e mostra para aqueles discípulos as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. E hoje isso é feito através do Espírito Santo. A gente olha, é dessa maneira que Jesus expande a nossa visão sobre Ele, através da sua palavra, de que Ele deixou. A gente voltar para Lucas 24, versículo 27, a gente vai ler o seguinte: então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia revela Cristo Jesus. Tudo se trata sobre Jesus. Criação, queda, redenção, consumação, é sobre Jesus. E todo o Antigo Testamento aponta para Ele. Em Gênesis 3,15, a primeira menção de que o fruto da mulher pisaria a cabeça da serpente é Jesus. O cordeiro que Jesus proveu a Abraão é um tipo de Cristo. A arca também um outro tipo de Cristo. Tudo aponta para o nosso Salvador e como nós não conseguimos cumprir as leis que eram impostas. E essa revelação ao coração dos discípulos, é maravilhoso que ela tem uma ação que nós não conseguimos controlar. Em Lucas 24:32 a gente lê o seguinte: perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Ora, a exposição das Escrituras que nós encontramos aqui todos os domingos e as quintas, por exemplo, e nesse Profetizando, ela deve arder o nosso coração. Ela deve fazer queimar o nosso coração por Jesus. E isso, ela tem que produzir uma atitude em nós, que a gente encontra no versículo seguinte, Lucas 24:33. Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ora, eles pediram ali para aquele sujeito que eles não conheciam, que na verdade era Jesus, pediram para que ele ficasse, porque já era noite. Isso nos dá a dimensão da importância que eles deram para essa revelação, para a revelação que foi apresentada a eles. Eles imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ou seja, o coração deles gerou uma atitude imediata. E amarrando aqui com o nosso tema de expansão, o mesmo autor do Evangelho de Lucas escreveu Atos, e talvez é um pouco estranho da gente notar que ele menciona 2 discípulos ali, cuja só um tem um nome. Ele dá um nome só para Cleopas, e ele aparece só ali nas Escrituras, nos Evangelhos. Isso mostra a importância de como a revelação do Cristo na Bíblia nos faz imediatamente expandir o reino do Senhor, que é o que a gente vai encontrar em Atos, as narrativas da expansão e crescimento da igreja. E para concluir, eu espero que essa mensagem ela tenha, eu tenho jogado uma pedra e tenha estilhaçado essa imagem que você tem de Jesus, e que você tenha se decepcionado, mas que além disso os seus olhos tenham sido abertos como aqueles discípulos, e que a expansão no entendimento de quem é Cristo transforme a sua vida, e que o Cristo da Bíblia ele seja o alicerce do seu projeto de expansão, e assim como foram daqueles discípulos. Deus abençoe.